Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Este vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre os livros da Bíblia Sagrada. Assim, cada vídeo apresentado aborda um dos 66 livros da Bíblia. O primeiro grupo da Bíblia cristã é denominado de Pentateuco. Nesse grupo de 5 escritos de Moisés, encontramos o primeiro livro da Bíblia Sagrada, que, dentre muitas coisas abordadas, ele trata sobre as origens. Então, fique comigo até o final desse vídeo para você conhecer o primeiro livro da Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis. Os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada são denominados de Pentateuco. O nome Pentateuco é a junção de duas palavras gregas, pente, que quer dizer 5, e teucos, que quer dizer estojo para livros. Assim, temos o conjunto de 5 livros. Na Bíblia hebraica, este mesmo conjunto de livros recebe o nome de Torá, pois Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio também são conhecidos como a lei. O Pentateuco inicia com a criação, o livro de Gênesis, indo até a morte de Moisés no livro de Deuteronômio. Durante esse período, entre muitos assuntos, é relatada a história da formação da nação de Israel, que parte da saída de Abrão de Ur dos Caldeus até a visão de Moisés da terra prometida e a sua morte. Ainda que Cristo já existisse antes que tudo fosse criado, no entanto, o ponto de partida da narrativa bíblica é a criação do universo e do ser humano, narrada no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Partindo da premissa de que Adão e Eva foram os primeiros seres humanos, então é em Gênesis que se dá o desenvolvimento da história humana, bem como as consequências que a ruptura com o relacionamento com Deus causou. Na Bíblia hebraica, o nome é Bereshit, exatamente como a primeira palavra do livro, no princípio. Já nas demais Bíblias é utilizada a palavra Gênesis, que é derivada da língua grega, Gênesis, começo, origem, criação ou nascimento. A palavra Gênesis já apresenta o conteúdo do livro, a criação. Não somente a criação do mundo e do ser humano, mas também a apresentação de outros temas como a criação da nação de Israel, a criação de uma rudimentar forma de culto a Deus, o surgimento do pecado e a entrada da morte no mundo, e a apresentação inicial do plano de salvação à humanidade decaída em Adão, ou seja, o anúncio profético daquele que pisaria a cabeça da serpente. Para a maioria dos estudiosos da Bíblia Sagrada, a autoria do livro é dada a Moisés, não somente do livro de Gênesis, mas também aos demais livros do Pentateuco. Considerando que Moisés seja o autor de Gênesis, ainda é afirmado que Moisés poderia ter tido contato com uma tradição oral ou até mesmo tenha usado algum material disponível em sua época que retratasse os assuntos de Gênesis. Contudo, o ponto de vista mais aceito é que Moisés tenha recebido como revelação direta de Deus os fatos narrados em Gênesis. Quanto à data e o local onde foi escrito o livro, ainda permanecem desconhecidos. No entanto, alguns autores afirmam que poderia ter sido escrito em algum lugar da Península do Sinai, em uma data desconhecida. Basicamente, o livro apresenta um rico conteúdo histórico, apresentando em primeiro lugar a história da criação, a criação do céu e da terra e a criação dos seres vivos. E, em segundo lugar, a história humana, com a criação do homem, a criação da mulher, a queda do homem, a multiplicação da raça humana, Caim e Abel, o primeiro homicídio, os descendentes de Sete, a corrupção da humanidade, o dilúvio, a aliança de Deus com Noé,
a história dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, terminando com a morte de José. Um outro aspecto do livro é o seu conteúdo teológico. Temas como Deus, o único Criador, a onipotência de Deus, a soberania de Deus, a misericórdia de Deus, a onisciência de Deus, a revelação de Deus e outros temas teológicos são apontados por todo o livro de Gênesis. Alguns autores fazem uma ligação entre Gênesis e Apocalipse, afirmando que em Gênesis Deus criou o céu e a terra. Em Apocalipse, um dia haverá um novo céu e uma nova terra. Em Gênesis, Satanás atacou o primeiro homem, mas em Apocalipse ele será derrotado em seu último ataque. Em Gênesis, Deus expulsou o homem do jardim, mas em Apocalipse, o povo de Deus será bem-vindo ao paraíso celestial, tendo direito à árvore da vida. Em Gênesis é narrado o surgimento da Babilônia, mas em Apocalipse haverá a queda final da Babilônia. Sem dúvida, Gênesis é um livro repleto de narrativas históricas e de verdades espirituais que não se perderam com o passar do tempo. O mesmo Deus que se comunicava com Adão, que se revelou a Abraão, Isaque, Jacó e Moisés, é o mesmo Deus que se revelou à humanidade em Jesus Cristo. Gênesis relata que Enos, o neto de Adão, mesmo diante de uma humanidade depravadamente corrompida pelo pecado, começou a invocar o nome do Senhor. Enos retrata uma geração que, embora tendo os mesmos desafios de todos os homens, esta geração foi separada por Deus para cumprir um propósito em meio ao seu tempo. Não saia aqui do canal. Aqui tem dezenas de vídeos nas áreas de Bíblia, teologia e vida cristã. E eu quero indicar este vídeo para você assistir agora mesmo. Um abraço e até um próximo vídeo.